Bom, eu acho que aí tá ok, tá? Então, como eu falei, hoje a gente vai ter uma aula de cunho mais prático, tá? A professora Bruna vai deixar, se ela não puder estar presente, ela vai deixar uma aula gravada de cunho mais teórico sobre a questão da bibliografia. Então, hoje nós iremos tratar sobre pesquisa e levantamento bibliográfico, tá? Conceituação, importância e objetivos. Bom, pesquisa e levantamento bibliográfico, né? O levantamento bibliográfico, na verdade, é uma ampla pesquisa que é realizada em base de dados que pode ser nacionais ou internacionais. E para isso utilizamos periódicos eletrônicos, né, acervo de bibliotecas e a própria web, né, que traz como resultado uma relação das bibliografias existentes sobre um determinado assunto ou autor. Então, essa relação das bibliografias é justamente esse levantamento bibliográfico, tá, que nós iremos tratar aqui. Então, esse levantamento bibliográfico, ele se refere a uma prévia seleção bibliográfica ou de documentos. Como eu falei, podem ser nos diversos suportes, livros, né, artigos de periódicos, teses, folhetos e outros materiais bibliográficos, né, que poderão ser utilizados para referenciar pesquisas e trabalhos acadêmicos, né? Todas as pesquisas devem ter ao final, né, as referências. Eu não vou falar bibliográficas para não ficar redundante. Talvez algumas pessoas usem o termo referências bibliográficas, mas hoje a gente só utiliza o termo referência, né? Os autores acreditam que isso seja uma questão de redundância. Então, algumas bibliotecas, elas oferecem serviço de levantamento bibliográfico, por isso estamos trazendo essa questão para vocês, tá bom? E nas bibliotecas, vocês podem ser aqueles que vão atuar como bibliotecários, possa ser que vocês atuem em uma biblioteca que preste esse serviço de levantamento bibliográfico, tá? Então, esse levantamento bibliográfico, ele geralmente é solicitado diretamente na biblioteca, né? Ou através de algum canal de comunicação, né, que a biblioteca determine, tá? E geralmente o resultado dessa pesquisa bibliográfica ela é enviada ao solicitante através de e-mails, tá bom? Então, possa ser que vocês venham atuar com essa questão do levantamento bibliográfico. Isso é muito comum em bibliotecas, tá? Então, o levantamento bibliográfico, ele é o ponto inicial de qualquer pesquisa, tá? Sem o levantamento bibliográfico, a gente não consegue fazer pesquisa. Então, através do levantamento de bibliografias registradas sobre um determinado tema, nós podemos o quê? Né? Verificar ou aprofundarmos o conhecimento registrado pelos pesquisadores no mundo, tá? Então, esse levantamento é muito importante para a gente conhecer o estado da arte e o contexto histórico também, né, das pesquisas realizadas sobre aquela temática, né? Então, se vamos falar sobre um determinado tema, nós temos que saber, né, o que os outros pesquisadores, os outros teóricos, eles comunicam sobre esse mesmo assunto, né? Até mesmo para evitar a duplicação de pesquisas, né? Você faz uma pesquisa idêntica a de outra pessoa, imagina. Então, é importante até vocês conhecerem para que isso não venha a ocorrer, né? Então, para... Então, para isso, pessoal, além da rede, né, que a gente já sabe aí que através do Google, do Google, essa rede mundial de computadores, a gente pode realizar as pesquisas basicamente através dela, mas é importante não só conhecer, mas também realizar pesquisa através das bases de dados, né, e existem muitas bases de dados especializadas, muitas vezes no assunto que a gente já está escrevendo, né, ou produzindo algum tipo de pesquisa, nos portais de pesquisa, quer dizer, os portais de periódicos, né? Utilizando para isso ferramentas de busca, que nós iremos tratar aqui, só um momento. Aqui sem querer. Um momento. Ferramentas de busca, pessoal, que nós iremos tratar aqui. Apareceu uma mensagenzinha aqui, ó, tá. Ok. Pesquisa integrada, ou seja, essas ferramentas de busca, a gente pode trabalhar ela em paralelo, né? Eu vou falar um pouco sobre os buscadores booleanos, sobre o truncamento
e como trabalhar essas ferramentas para a gente ter bons resultados na revocação da informação, na recuperação da informação, tá? Ou das fontes de informação. Temos também as bibliotecas e, claro, os profissionais da informação, que podem fazer também essa mediação entre o material, ou seja, a fonte de informação, né, e o pesquisador ou o usuário da informação. Tá bom? Quer acrescentar alguma coisa? Tô indo rápido demais, tá tranquilo? Fique à vontade, tá? Então é importante, pessoal, que nós nos Professor, opa! só uma dúvida. Hoje em dia, a gente tem muita informação, né, disponível e tal na internet. É uma dúvida que eu tenho. Esses repositórios que a gente busca, né, as informações e tal, eles são, tipo, vamos dizer, não pagos? Tipo, eu estou pesquisando e eu não pago para pesquisar, posso baixar os artigos e tal. Bom, muito interessante, muito relevante a sua pergunta. Existem bases de dados que são pagas. Por exemplo, o portal de periódicos da CAPES, né? Você só consegue acessar esse portal de periódico da CAPES através de alguma instituição. Por exemplo, eu estou aqui no IF Baiano, tá? Acessando a rede do IF Baiano. Eu consigo acessar esse portal de periódico, porque eu estou no... Inclusive, hoje eu entrei e apareceu o nome, IF Baiano, como se eu estivesse acessando da rede do IF Baiano. Um exemplo. Mas existem outros os portais que são livres. Qualquer pessoa pode ter acesso. Existe mais livre do que pago, né, na verdade. Mas existem essas duas vertentes. Tá bom? Eu vou voltar para a apresentação. Certo. Obrigada, professor. Okay. Então, pessoal, é importante que nós nos atentemos, né, para pontos primordiais durante o levantamento bibliográfico, tá bom? O primeiro é definir o tema, né? Antes de fazer o levantamento, nós precisamos definir o tema de nossa pesquisa, tá bom? A partir desse tema, por exemplo, competência e informação, vocês vão falar o que sobre a competência e informação? É preciso delimitar o tema, tá bom? É preciso delimitar esse tema, né? A partir daí, você vai selecionar as palavras-chave, que vai subsidiar a sua pesquisa, né? Após selecionar essas palavras-chave, vocês têm que pensar em que base de dados. Geralmente, a gente vai direto para o Google, correto? Mas é importante vocês também pensarem em portais, base de dados, né? Específicos que trabalhem com aquele determinado assunto do qual vocês irão tratar, né? O portal de periódicos da CAPES é excelente para a questão da área da ciência da informação. Tem o IBICT também, para a questão da área da ciência da informação. Então, não só ficar preso ao Google, tá? O Google é uma excelente ferramenta de busca, mas não é simplesmente o Google não traz... a probabilidade de vocês recuperarem materiais que não são confiáveis é muito maior no Google do que dentro de uma base de dados, né, confiável, ou seja, uma fonte de informação confiável. Então, é importante se atentar para isso, tá bom? Selecionar base de dados para realizar a pesquisa. Utilizar operadores booleanos, né, que nós iremos falar um pouquinho mais à frente, e filtro de pesquisa, tá? Isso pode ser o truncamento, né? E eu vou ensinar um pouco como é que a gente faz isso para vocês mais à frente. Então, após vocês identificar o documento ou a bibliografia, certo? É importante avaliar, né? E existem alguns critérios de avaliação que eu vou falar também um pouco mais à frente, tá? É importante avaliar a confiabilidade dessa fonte. Tá? Você não pode estar utilizando uma pesquisa científica suportes ou materiais ou bibliografias que não são confiáveis, né? Precisa ter uma autoria definida, precisa ter datas, né? Precisa ter algumas informações que dão credibilidade à fonte de informação, tá? Após você ter avaliado isso e garantido a credibilidade daquela fonte, é importante salvar o artigo, livros ou documentos de interesse, tá? Para posterior consulta durante a realização da sua pesquisa, né? Feito isso, é importante organizar as referências e fichamento, né? Geralmente a gente faz um fichamentozinho sobre aquela referência para saber sobre o que trata direitinho e saber exatamente que ponto da nossa pesquisa nós iremos utilizar. Então, é importante fazer
essa organização e essa guarda desses documentos, né? E aqui eu sugiro o gerenciador de referências. E eu boto aqui, ó, se vocês olharem no final, tem aqui, ó, gerenciadores de referência são utilizados online ou instalados nos computadores e permite coletar, armazenar, gerenciar e citar as referências bibliográficas utilizadas durante o desenvolvimento de um trabalho acadêmico. Então, também, essa é uma das possibilidades de você garantir o controle bibliográfico, né, das referências que vocês vão utilizar em uma pesquisa científica. E, por fim, iniciar o processo de escrita. Tá bom? Okay? Então, ainda sobre o levantamento bibliográfico, é importante esclarecer, tá? Grande parte do conteúdo, né, que são publicados no mundo, ele é produzido em língua inglesa, tá? Muitas vezes o artigo é feito aqui, mas é publicado numa revista estrangeira, né, que tem grande visibilidade. Então, é importante não só pesquisar as palavras-chave ou os termos em língua portuguesa, mas também em língua inglesa, né? Onde a gente vai ter até mesmo uma maior quantidade de fontes de informação recuperada. Então, quanto mais abrangente for essa palavra-chave, mais resultados o sistema irá recuperar. Então, por isso, utilizar palavras-chave, certo? Quanto mais palavras-chave, e depois a gente vai aprender a especificar essas palavras-chave, fazer as conexões dessas palavras-chave, para que a gente possa recuperar documentos com a maior relevância possível para os nossos trabalhos científicos, tá? Então, usar a língua inglesa como base para a sua pesquisa, para que você tenha maior cobertura do assunto. Isso é muito importante. Bom, perguntas podem fazer, eu vou continuar, tá? Pode me interromper a qualquer momento. Então, levantamento bibliográfico, eu botei aí até uma questão de representação nessa imagem. O levantamento bibliográfico, que é uma pequena parte desse processo da produção científica, ele é potencializador do conhecimento científico, né? Ele parece ser tão pequeno, mas ele é muito importante. E é ele que vai dar credibilidade à produção científica do pesquisador. Não é verdade? Então, quanto mais fontes de informações com credibilidade, maior será a importância da nossa produção científica. Né? Então, por que nós devemos realizar esse levantamento bibliográfico? Por que é importante? Né? Como eu falei antes, é importante para evitar a duplicação de pesquisas, né? Ou quando for de interesse, reaproveitar pesquisas existentes já, né? E replicar pesquisas em diferentes escalas e contextos. Eu posso replicar uma pesquisa que já foi realizada, mas agora em um outro contexto, e não naquele que foi realizado, numa outra perspectiva. Né? E isso não é duplicar uma pesquisa, e sim dar uma nova roupagem à pesquisa, trazer para uma nova perspectiva. Tá? Então é importante também observar possíveis falhas nos estudos realizados. É através dessas lacunas, né, deixadas por pesquisadores que outras pesquisas são desenvolvidas. Né? A minha pesquisa de mestrado mesmo, eu resolvi fazer com base na identificação de uma lacuna. Eu identifiquei que alguns documentos que foram produzidos já em 2002, minha pesquisa foi em 2014, já estavam desatualizados. E a minha tese era que esses documentos precisavam ser atualizados por conta dessa mudança de contexto, dessa evolução tecnológica, da evolução no campo da educação. Tá? Então é importante se atentar. Muitas vezes, através da leitura de um artigo, você tem ideias para iniciar uma nova pesquisa científica, não é verdade? Então, conhecer os recursos necessários para a construção de um estudo com características específicas, tá bom? Então, por isso é tão importante esse levantamento bibliográfico. Também é importante para desenvolver estudos que cubram lacunas na literatura, trazendo real contribuição para a área do conhecimento. Tá? Então, assim, um estudo que não traz contribuições reais para a área do conhecimento,
é meio que irrelevante, né? Se nós formos pensar. As pesquisas são para que nós avancemos no conhecimento, para que haja muitas vezes até uma quebra de paradigma. A gente está aqui trabalhando com uma certa teoria, de repente alguém traz uma nova teoria, e essa teoria anterior ela é substituída. Isso é o que Thomas Kuhn chama de quebra de paradigmas, ou novo paradigma, não é verdade? Isso aí há uma ruptura no conhecimento, e a partir de agora, você rompe com esse conhecimento que tinha, e a partir de agora é um novo conhecimento. A partir daqui, ou seja, não é um avanço, é uma ruptura, né? É o que Thomas Kuhn traz na sua teoria. Tá bom? Propor temas, problemas, hipóteses, metodologias inovadores de pesquisa. Tá bom? Então, esse levantamento bibliográfico, através da leitura dessas bibliografias, possibilita isso. Sim? Possibilita também otimizar recursos disponíveis em prol da sociedade, do campo científico, das instituições, dos governos que subsidiam a ciência. Tá bom? Nós temos uma série de instituições, né, que investem milhares de reais, né, em pesquisa científica, o próprio BICT, né? Só um momento. O próprio BICT investe em pesquisa no Brasil, tá? Então, esse levantamento bibliográfico, mesmo porque eles oferecem, né, uma série de pesquisas nos seus sites, nos seus portais. Tá bom? Então, para que uma pesquisa científica seja considerada inovadora, né, diferenciada do que já foi até então produzido, requer prévio levantamento bibliográfico de qualidade. É o que eu falei da credibilidade, né, das fontes de informação. E a gente tem que necessariamente realizar a avaliação das fontes de informação. Tá bom? Porque a informação utilizada para as nossas produções científicas tem que ter credibilidade. Okay? Então, eu trago aqui alguns critérios de avaliação, tá? Eu coloco a observação de que esses critérios de avaliação não é uma unanimidade, tá bom? Eles variam também de acordo com alguns autores, claro que eu fiz uma mescla, trouxe o que eu achei de mais importante, tá? Mas essa avaliação da qualidade das fontes, ela pode variar, tá bom? Então, dados completos de autoria, né? Como mantedor, a instituição, tá? O autor, né? Precisa ter uma fonte de informação, a gente precisa definir a autoria dela, né? A fonte desconhecida, qual a veracidade dessa informação, não é verdade? Então, a autoria deve ser conhecida em sua área de atuação. Isso traz o quê? Credibilidade, né, para a bibliografia que está sendo utilizada, correto? Organização que disponibiliza o site, né? É o que a gente acabou de falar. Existem sites que são confiáveis, né, que tem uma certa credibilidade. Então, você pega um site que você vê mal arrumado, que não passa, na verdade, nenhuma credibilidade, é complicado até você dar confiança à fonte de informação que está sendo disponibilizada naquele site. Tá? Conteúdo informacional, né, relacionado à área do autor, ou seja, passa credibilidade quando um autor de uma determinada área escreve sobre aquela área. Não é verdade? Imagina, a gente bibliotecário escrevendo, sei lá, sobre a área de matemática, lá, a área de engenharia, né? Claro que pode ser possível, pode sim, mas a credibilidade acho que fica um pouco prejudicada para os estudantes daquela área, os pesquisadores daquela área, não é verdade? Então, observar também as informações como referência dos trabalhos do autor, né? Precisa estar citado nessas bibliografias as referências de onde foram tiradas aquelas informações, de onde foram tiradas aquelas ideias. Então, as referências precisam conter no material que vocês irão utilizar nas bibliografias, correto? Isso passa também muita credibilidade.
O endereço para contato do autor. Vocês sabem que, geralmente, nos artigos, a gente meio que coloca, não sei se é obrigado em todos os artigos, mas as revistas, ela pedem que você coloque um e-mail. Então, a maioria dos artigos que a gente utiliza tem lá o contato do autor, tá? Então, também esse contato do autor é importante, tá? Ter essa informação. A origem da informação, né? É importante a gente se atentar de onde surgiu aquela informação, né? E, por fim, verificar as datas, né? Tipo de informação, quando foi produzida, tá? A informação velha que já não... como eu falei da quebra do paradigma, antes era assim, hoje já não é mais, né? Então é importante verificar a atualidade da fonte de informação, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco sobre as estratégias de busca, tá bom? Que eu achei muito importante, já que vocês terão uma atividade, e essa atividade vocês terão que fazer um levantamento bibliográfico, né? E como fazer um levantamento bibliográfico de qualidade, né? Utilizando ferramentas que foram criadas especificamente para esse fim. Então, eu vou trazer aqui o truncamento, né? E os operadores booleanos, né? Os operadores booleanos são palavras que têm como objetivo definir para o sistema de busca que nós iremos utilizar, que pode ser o Google ou pode ser um sistema de busca específico, né? Definir para o sistema de busca como deve ser feita a busca dentro do sistema, tá? E como você define como esses termos ou expressões eles devem estar relacionados para que você tenha uma recuperação eficiente dessa informação. Então, os operadores booleanos são o AND, que é o e, eu quero isso, and isso, eu quero isso e isso, tá? O or, que é isso ou isso. Eu quero essa informação, eu quero essa palavra ou essa palavra-chave mais essa. Eu quero essa palavra ou essa, né? Quando você usa o ou, você praticamente amplia, porque você vai trazer uma ou outra, não é verdade? Não, você reduz, porque é uma ou outra. Na verdade, você amplia, desculpa, pessoal. Você traz tanto uma quanto a outra, então você amplia. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. O not, você vão excluir algum termo. Eu quero esse, mas não quero esse. Tá? Então, vocês usam o not. Tá? E o end not, você vai dizer, eu quero isso, mas eu não quero que você me traga isso. E a gente vai ver um pouco disso agora na prática. Então, utilize sempre esses buscadores booleanos em letra maiúscula, tá bom? Isso aumenta a eficácia da recuperação das bibliografias, tá bom? Dos materiais. Então, vamos ver aí como é que a gente usa o when, que eu falei que é o i, né? Quando usar o when, todas as suas palavras-chave são incluídas na busca, tanto uma quanto a outra. Isso vai diminuir o número de resultados, tá? Opa. Isso vai diminuir o número de resultados. Eu trago como exemplo aqui. Competência e informação. Se eu colocar dessa forma em um sistema de informação, eu vou obter, tipo, 200 resultados. Tá? Quando eu coloco, eu não quero competência e informação de maneira geral. Eu quero só competência e informação que esteja relacionado ao bibliotecário. Então, eu quero competência e informação e bibliotecário. Esse resultado vai ser vai vir de forma mais fechada, mais restrita, e eu vou ter 30 resultados. Ou seja, eu vou ter um nível de eficiência bem maior, né? 30 resultados, ao invés de competência e informação de todas as áreas, para todos os profissionais, eu trago especificamente para o bibliotecário. Tá? Então, a minha pesquisa é sobre competência e informação do bibliotecário, então eu restringo, né, a pesquisa. Alguma pergunta? Ok, vou seguir. O OR, né? O buscador booleano OR, quer dizer ou, né? Nós utilizamos
em qualquer uma das suas palavras-chave são exclusas em cada pesquisa, né? Quando você usa o O, qualquer uma das suas palavras-chave são exclusas em cada pesquisa, ou ele vai trazer uma ou outra, e isso aumenta o número de resultados. Por exemplo, a mesma pesquisa aqui. Bibliografia, né? Eu tenho 200 resultados. Se eu trago bibliografia ou referência, eu tenho 450 resultados, porque ele vai somar bibliografia com referências. Então, ele vai ter eu vou ter um nível de revocação maior. Eu vou recuperar mais materiais, né? Vou conseguir recuperar mais materiais para poder avaliar, tá bom? Então, o OR é usado como sinônimo ou termos relacionados. Geralmente se usa com essa finalidade, tá? Para sinônimos ou termos que têm uma relação. Né? Como eu coloquei aqui, ó, bibliografias. Lembra que eu falei lá que muitas vezes no trabalho científico a gente usa o termo, utilizava-se muito referências bibliográficas, né? Então, termo que tem relação, ou para muitos autores ele soa como sinônimo. Por isso eu trouxe nessa perspectiva. Tá? Ok até aí? Vamos para o NOT, tá? Então, o operador booleano, NOT, não, né? Ele é o mais delimitador de todos. Na verdade, o mais delimitador é o end not. Ele delimita desses três, ele delimita, tá? Mas o end not é o mais delimitador de todos. Eu coloquei aqui, mas acho que era para ter trazido para cá, para baixo. Então, o not ele exclui, mas o end not ele delimita, exclui mais ainda, tá? Então, como é que o exemplo disso aqui? Quando a gente usa o not, ele diminui os resultados, mas aí ele é mais preciso, vamos assim dizer. Por exemplo, construção civil. Né? Jogando isso num sistema de recuperação da informação, a gente teria 2.000 resultados. Mas eu quero construção, mas eu quero que você não me traga a palavra civil. Né? Eu teria aí 30 resultados. Né? Diminui drasticamente. Eu quero que você me traga só esse termo. No caso da construção civil, por ter muitos materiais sobre construção civil, desculpa, pessoal, eu preciso colocar o carregador, senão a gente vai ficar sem aula. Só um momentinho, tá? Acusou aqui descarregando. Só um momento. Tá aqui no AJP. Deixa eu conectar na tomada. Ok. Então, voltei. Construção civil, né? Tirando o termo construção, eu recuperaria aí 30 resultados. O end not é o mais delimitador de todos, tá? É recomendado quando se quer pesquisar o primeiro termo e excluir o segundo, ou seja, quando se quer pesquisar um termo, né, que não tenha ligação com a segunda palavra. Eu trago um exemplo aqui, construção civil. O mesmo exemplo, construção civil, eu quero que você me traga construção, mas eu quero que você não me traga de jeito nenhum a palavra civil. Então, aqui, esse resultado aqui, eu fiz uma busca salvo engano, no Google, e eu obtive aqui, ó, 181 milhões de resultados. Né? Quando eu delimitei, eu trouxe 38 mil bilhões e 500 mil resultados. Tá? Outra estratégia de busca é a truncagem, pessoal. Tá? E aí, para essa truncagem, a gente pode utilizar símbolos, que pode ser aspas. Eu gosto muito dessa pesquisa com aspas, porque ela restringe bem os termos que eu quero buscar, e ele geralmente ele é bem eficiente na revocação da informação. Tá? Então, você pode utilizar aspas, o cifrão, né, a interrogação e o asterisco. Tá? Onde é que nós utilizamos aspas? Ao buscar termos ou frases com aspas, né, nós teremos resultados
que são palavras exatamente como a gente realizou a busca, e na mesma ordem. É por isso que eu acho bacana quando a gente pesquisa com aspas. Eu trago o exemplo de fonte de informação terciária, tá? Quando você coloca isso entre aspas, você coloca isso entre aspas, ele traz exatamente da forma que a gente colocou, fonte de informação terciária. Né? Muitas vezes ele vai trazer, claro, a secundária e a terciária no mesmo documento lá dentro. Mas, assim, na pesquisa principal, ele vai focar em recuperar apenas as fontes de informação terciária. Tá? Temos aqui o cifrão. Tá? O cifrão, quando é que ele é utilizado? Né? Quando a palavra tem a mesma raiz. Eu trago assim, ó, quando a palavra tem a mesma raiz e você quer ampliar para outros termos ou para outras palavras-chave. Por exemplo, o termo pesquisa, né? Se você bota pesquisa aí nesse pesquisa e coloca esse cifrão, a gente vai recuperar pesquisa, pesquisar, pesquisador, pesquisando, né? E outras palavras que tenha esse mesmo radical pesquisa, tá? Isso vai aumentar, claro, a busca, talvez não seja interessante. Eu não acho muito bacana utilizar a truncagem, né? Eu acho muito bacana utilizar as aspas, né? E os buscadores booleanos, né? A truncagem, com exceção das aspas aí, eu não acho que é tão relevante para ser utilizado, por exemplo, no Google. Talvez seja eficaz dentro de um sistema de informação que utiliza a truncagem como a principal ferramenta de busca. Aí sim, talvez dentro de um sistema de recuperação, você tenha uma eficácia na revocação da informação. Tá? Temos o asterisco, que é utilizado parecidamente com o cifrão, né? Ele utiliza o símbolo asterisco à direita de uma palavra para substituir qualquer número de caracteres. Ou seja, você pega o radical hipot e ele vai manter esse radical, e tudo que tiver de bibliografias com esse radical hipot, ele vai trazer. Hipotálamo, hipotensão, hipoterioidismo, hipótese, né, hipotético, e aí por aí vai, tá bom? Então, é parecido o uso do cifrão com o asterisco, tá? Se vocês olharem bem parece. A interrogação, né? A interrogação nós utilizamos quando nós não sabemos exatamente como é a grafia de uma determinada palavra. Né? Se você tem uma palavra-chave e você não sabe exatamente a grafia, você pode substituir exatamente a letra que você não sabe qual será utilizada pela interrogação. Por exemplo, seção. É com C ou com S? Eu tenho essa dúvida, então eu coloco uma interrogação e realizo a pesquisa. Ok? Até aí? E aí, dentro do Google, pessoal, eu fiz algumas pesquisas utilizando esses buscadores booleanos e para apresentar para vocês aqui, para a gente ter uma ideia de como seria isso, esses resultados, a revocação dessas bibliografias, tá bom? Então, eu trouxe aqui competência e informação no geral. Ele me traz 45 milhões de resultados, tá? Se eu coloco a aspas, tá? E eu fecho, eu quero exatamente competência e informação. Porque se eu coloco competência e informação sem aspas, ele vai me trazer competência, tudo que tem competência e tudo que tem informação, correto? Se eu fecho isso, eu colocar aspas, eu quero que ele me traga exatamente competência em informação. Então, isso aí cai drasticamente de 45 milhões e 600 mil resultados para 71 mil resultados, o que é uma diferença absurda e muito grande. Tá? Só por ter colocado a aspas, ao nível de filtragem que a gente já fez. Tá? Então, se eu pego competência e informação sem aspas, né, coloco o buscador booleano AND, representação da informação, ele vai buscar um e outro. Eu teria 115 milhões de resultados. Tá? Se eu faço essa mesma pesquisa, só que agora entre aspas, tá? É como se ele aqui no primeiro, competência e informação, ele vai trazer competência, vai trazer informação,
E também vai trazer aqui representação. Ele vai trazer 3 termos, tá? Competência, informação, representação. Informação aqui está repetida, não vai mais andar. Então, é como se eu tivesse aqui 3 termos, tá? Ó. Então, se eu filtro isso com aspas, eu utilizo um truncamento associado a um buscador booleano, você repara aqui no 4º exemplo, eu utilizo o truncamento, que é aspas, mais um buscador booleano para fazer a filtragem. Então, eu saio de 115 milhões de resultados para 9.020 resultados. E essa busca, essa pesquisa, eu fiz ontem. Se vocês fizerem essa mesma busca hoje, talvez esse resultado já não mais será o mesmo, né? Porque de ontem para hoje, se nós pensarmos no mundo, quantas publicações não já foram feitas de ontem para hoje? Não é verdade? Quantas informações não já estão disponíveis ou talvez retiradas da rede? Né? Eu não sei dizer. Mas se a gente usa essa combinação, e é importante a gente saber fazer essas combinações para que a gente possa filtrar, né, e poder recuperar o maior número de bibliografias, né, para a gente ter eficiência nesse levantamento bibliográfico e trazer bibliografias que realmente são necessárias ao nosso tema de pesquisa. Né? Então, se eu venho aqui trago competência... Desculpa... Passou aqui. Então, se eu trago competência e informação, entre aspas, né? Eu trago a mesma, eu só vou acrescentar o quê? Padrões de competência e informação, a mesma pesquisa de cima, tá? Só que eu quero essa mesma pesquisa, só que eu quero esses resultados, mas eu quero que eles tragam também quem falou sobre padrões de competência e informação. Então, ele vai trazer esses 9.020 resultados e eu vou filtrar mais ainda. Desses 9.020, né? Desses 9.020 bibliografias, quem tratou de padrões de competência e informação nesses 9.020? Já que eu vou falar também sobre padrões, ele traz 2.070 resultados, que também cai drasticamente de 9.020 para 2.070 resultados. E assim sucessivamente, a gente pode fazer essas combinações. Né? Eu fiz a mesma pesquisa de cima, só que agora, né, além do padrão de competência e informação, eu pedi só que ele tirasse a palavra bibliotecários. Então, eu quero que fale sobre competência e informação, tá? E representação da informação, e padrões de competência, mas eu não quero que me traga as fontes de informações que trata de bibliotecários. Então, os resultados caem um pouco mais ainda, tá? Então, nessa mesma pesquisa de 2070, né, se eu peço ao sistema que tire as bibliografias que trata de bibliotecário, eu vou ter agora 1.730 resultados. Então, vocês observem que eu vou filtrando, especificando ainda mais o assunto, para que eu tenha resultados que sejam seja de importância e específico para a minha pesquisa, né? E despreze outras fontes que talvez não seja relevante para a minha pesquisa, para que eu não perca nem tempo analisando essas fontes, que talvez não tenha, pelo menos, as palavras-chave que eu preciso para a realização da minha pesquisa. Tá bom? Então, aqui só fazendo uma síntese, né, do que a gente viu. Eu vou fazer um mapa conceitual, um mapa mental, como vocês queiram chamar, só para a gente fixar um pouco mais essa questão do levantamento bibliográfico e depois a gente pode abrir para discutir um pouco mais. Tá? Então, levantamento bibliográfico. Tá? O que é o levantamento bibliográfico? É o levantamento de bibliografia registrada sobre um determinado tema, que é o que a gente acabou de ver agora, fazer esse levantamento. Tá? Sobre fontes de informação que trata daquele tema. E o que é que permite esse levantamento bibliográfico? Permite situar, né, sobre o que há de atual sobre um determinado tema. E também conhecer o estado da arte daquele tema. Assim como o contexto histórico
é impossível a gente escrever um trabalho científico sem falar sobre o contexto histórico de algumas temáticas, né? Muitas vezes a gente precisa dizer de onde é que a gente está vindo. Onde a gente está, mas de onde é que a gente veio para estar aqui, nesse momento, né? Quais os avanços que a gente teve. Então, é importante esse levantamento bibliográfico, que permite situar, né, conhecer o estado da arte e também todo o contexto histórico sobre aquele determinado tema. A busca, como a gente acabou de ver, existem alguns critérios para que a gente realize a busca, tá? Que critérios são esses? Definir as palavras-chave do resumo, tá? Definir alguns critérios de afunilamento, que foi o que a gente viu lá. Como filtrar, como fechar, como amarrar isso, para que a gente tenha eficiência na revocação da informação dentro de sistemas de recuperação da informação ou até mesmo na rede mundial de computadores. Bom, quando for fazer a busca, é importante filtrar apenas fontes que contenham essas palavras-chave, ou seja, as palavras que nós nos propomos a pesquisar. Por isso a importância dos buscadores booleanos, na verdade. Então, é importante separar as fontes de informação que contêm as palavras-chave que nós pesquisamos. E, claro, avaliar essas fontes, né, para que a gente retenha apenas fontes confiáveis de informação. Né? Foi o que eu falei lá na frente. Um outro mapa, continuando ainda, né, sobre o levantamento bibliográfico, fontes confiáveis, né, que eu falei, a gente precisa ter fontes confiáveis nesse levantamento bibliográfico. E eu trago aqui algumas tipologias, né, aceitáveis nas pesquisas que são realizadas e que são tratadas, né, de antemão como fontes confiáveis, que são os livros, pois já passaram por tratamento. Né? Não é mais uma fonte, se bem que há aquela confusão, é fonte primária, é fonte secundária, mas o livro já passou por algum tipo de tratamento. Eu acredito assim, os livros, ele pode ser uma fonte secundária, por exemplo, existem livros que na verdade, são um conjunto de artigos. Né? Você produz livros com um conjunto de artigos. Logo, esse livro te remete a uma fonte de informação primária. Né? Existe, então, ele é uma fonte secundária porque ele remete a uma fonte de informação primária. Mas, por outro lado, existem livros que o autor escreve. Né? Ele passa aquele tempo, ele é a fonte primária. O autor passa um determinado tempo escrevendo o seu livro. Né? Nesse sentido, eu acredito que o livro é uma fonte primária. Né? O manuscrito, né? Muitas vezes o livro é escrito até a caneta, né? Vamos supor lá, o autor não mexe com tecnologia, escreve um livro à mão e alguém joga esse livro dentro de um computador. Logo, esse manuscrito é uma fonte primária, correto? Artigos científicos também são considerados, como eu falei, fontes de informações confiáveis. Nós temos ali autor, autoria, instituição, né? Muitas vezes artigo é publicado também em análise de congressos, também são congressos que são confiáveis, que a gente já sabe, congressos da área, né? Por exemplo, o CBBD, né? De como não confiar, um artigo foi publicado no CBBD, né? No caso de vocês, eu falando que é um evento importante da área, né? Teses e dissertações. Temos os bancos de teses e dissertações das universidades, a própria UFBA tem, né? Então, de antemão, são fontes que são confiáveis. Né? E outras fontes, como eu falei, análise de congressos, conferências, de relevância para a área, né? Que é consenso a importância desses eventos, desses congressos, desse cenário. Então, isso são fontes de informações confiáveis. Uma outra questão aqui são os buscadores que nós utilizamos. Como eu falei, as aspas, que é um operador booleano. Na verdade, a aspa, ela se enquadra, eu deixei ela separada, mas ela se enquadra como um termo para truncagem. Né? Tem a aspa, tem a interrogação, tem o cifrão, né? Tem os operadores booleanos, que é o AND, o OR, né? O NOT.
E a truncagem, que é esses símbolos, mas que podem ser combinados com os operadores booleanos. Isso, alguns sistemas utilizam um, alguns sistemas utilizam o outro, alguns sistemas não utilizam. Por exemplo, eu entrei hoje no portal de periódicos da CAPES, né? Ele já tem lá as caixinhas, né? Como você deve pesquisar por título, né? Conhece o autor, entendeu? Você tem as caixinhas. Ele vai lhe dando essa possibilidade de você ir amarrando o assunto, né? E aí, não sei, alguns talvez não utilizem os operadores booleanos, nem a truncagem. Tem aqui as aspas, que são palavras ou frases que aparecem na mesma ordem. Você coloca, ele recupera da forma que você colocou, entre aspas, né? Temos o end, where, not, eu já expliquei como é que funciona, né? O end, todas as palavras incluídas na busca. Aqui fica até melhor para visualizar. Quando utilizamos o end, todas as duas palavras, ou 3 ou 4, são incluídas na busca. O where, qualquer das palavras é inclusa na pesquisa. Qualquer uma das duas, né? O not, a palavra que você coloca o not na frente, ela é excluída da pesquisa. Eu quero que você traga isso, mas eu quero que você me exclua isso. Então, você faz esse pedido ao sistema e o sistema recupera a informação da forma que você acha que deve ser realizada essa pesquisa. E o end e o not, como eu falei, é o mais delimitador de todos, né? Ele pesquisa o primeiro termo e exclui o segundo. Eu quero que você me traga isso e não isso. Então, você dá esse comando, o sistema especifica ainda mais a sua busca, tá? E, por fim, aqui, alguns símbolos de truncagem. Eu trouxe aqui o cifrão, né, a interrogação, que a gente já viu como é que utiliza. O cifrão com a palavra de mesma raiz, assim como o asterístico, tá? Ele mantém o radical e ele amplia a busca, tá? Para palavras que contêm o mesmo radical. No caso da interrogação, né? É caso você não conheça a grafia de uma determinada palavra, como eu coloquei lá, tá bom? E por fim, eu trago esse mapa mental que eu acabei de apresentar para vocês, completo, para vocês visualizarem, né? Como foi realizado esse mapa conceitual, vocês irem acompanhando. Então, a busca, os critérios, tá? Então, temos aí levantamento bibliográfico, critérios de busca, estratégia de busca, o que é, quais fontes são confiáveis, né? O que é que permite você conhecer. Bom, pessoal, é isso. Essa primeira aula, trago aqui algumas referências utilizadas também. Eu vou finalizar aqui a apresentação e voltar lá para voltar para a sala. Ok? Olha eu aqui de volta. Ok, tem uma pergunta aqui. Esses slides vão estar disponíveis no AVA? Ainda não. Tá? Eu vou conversar com a professora Bruna, mas vou pedir que ela disponibilize para vocês esse material. É importante para que vocês... É porque a gente sabe da correria da aula, não tem como anotar tudo. Então, é importante que esse material esteja disponível para vocês. Hoje eu não garanto, tá? Mas vai estar disponível para vocês esse material aí. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar algum questionamento sobre essa questão desse levantamento bibliográfico, né? Como é que deve ser, fonte de informações Professor, confiáveis? esses operadores booleanos têm alguma garantia de que eles vão estar em todos os processos de busca? Não é como eu falei. Alguns sistemas não utilizam, né? O Google muitas vezes ele é eficiente, mas eu encontro muitas vezes alguma deficiência no Google. Eu fico às vezes com o pé atrás, eu digo, nossa, eu busquei assim, veio assim. Por que assim veio mais? Se eu acho que deveria ter menos, né? Isso aí eu estou falando da minha questão prática, das minhas pesquisas, tá bom? Ontem à noite eu fiz uma série de buscas de maneira geral funciona muito bem, por sinal. Mas em alguns pontos eu fiquei com o pé meio atrás. Agora, assim, como eu falei, o que funciona muito bem, sem dúvida nenhuma, que eu sei, assim, aspas, isso dentro do Google, tá?
como eu falei, alguns sistemas informatizados, muitas vezes ele utiliza melhor o truncamento. Ele foi feito para utilizar o truncamento, né? E aí tem deficiência em relação aos buscadores booleanos, talvez nem busque, ou vice-versa, né? Então, isso é muito relativo. Muitas vezes os portais de periódico, as bibliotecas eletrônicas, virtuais, muitas vezes ele tem um tutorial de como você realizar a busca dentro daquela base de dados, daquele portal de periódico, né? Muitas vezes tem. Hoje eu acompanhei 2 tutoriais, né, que mostravam como era feita a busca dentro daquele portal, vamos dizer assim. Portal, você sabe que tem base de dados dentro também, né? Então, geralmente tem essa orientação de como realizar a busca dentro do sistema. Professor Luciene tem uma pergunta aqui. Professor, tem um portal tipo CAPES que seria mais indicado para pesquisa? É aquela questão, Luciene, indicado para pesquisa dentro da nossa área, você quer dizer, né? Tem o próprio IBICT, né? Tem a própria biblioteca virtual da UFBA, tem o repositório institucional da UFBA, o repositório institucional das instituições, né, federais, por exemplo, a USP, tem um repositório da USP, que aí você terá acesso a tese e dissertações, muitas vezes até artigos, né, científicos publicados. Mas, como eu falei, é interessante também pesquisar em base de dados internacionais, com palavras-chave em inglês, tipo competência em informação. Eu também tenho que buscar information literacy, né? Para que eu também tenha essa visão de autores internacionais sobre aquela temática, e não só ficar preso no meu caso, que é uma tese, né? É muito mais abrangente. Aí nós precisamos também de autores internacionais para fundamentar ainda mais e dar mais abrangência à nossa pesquisa. No caso de um trabalho de pesquisa de uma monografia, talvez os autores brasileiros sejam suficientes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Podem abrir o microfone e fazer perguntas ou colocar questões para que os colegas possam se posicionar, se manifestar sobre essa temática, sobre a questão da pesquisa. Eu falo isso mesmo porque eu acho que a próxima aula será uma aula de cunho teórico, tá? E hoje nós temos uma aula que a gente já vê um pouco mais das questões práticas. E na próxima aula, provavelmente, possivelmente, a professora Bruna vai deixar a atividade dessa terceira unidade, e será basicamente o que a gente viu hoje, um levantamento bibliográfico, no qual ela vai pedir para você fazer um levantamento bibliográfico, acredito que seja sobre uma temática da sua escolha, tá? E aí vocês vão levantar algumas bibliografias, e que vocês têm que fazer esse exercício de buscar fontes de informações confiáveis, avaliar essa fonte de informação. Essa avaliação das fontes é importante, tá? Não trazer qualquer fonte, né? Focar mais em teses, dissertações, livros, que a gente já sabe a confiabilidade dessa fonte, e isso não quer dizer também que a gente não possa utilizar outras fontes de informações devidamente fundamentadas, né, e a gente pode sim utilizar outra fonte, mas as fontes que realmente têm credibilidade de antemão, a gente sabe quais são, né? Mas ainda assim é preciso que contenha esses dados que a gente tratou lá, tá? Mesmo se tratando de um artigo, foi publicado em que revista, né? Ele passou pela avaliação dos pares, esse artigo, ou foi um artigo que eu tenho 3 artigos. Se eu soltar aí na internet de alguma maneira que ficar disponível, sei lá, no meu blog, aí você acessa lá e esse meu artigo está lá disponível, um exemplo, e você cita ele dentro do seu trabalho de pesquisa. Você vai ter um artigo, beleza, bacana, mas esse artigo não foi publicado, né, em nenhum site ou nenhum portal de periódico, por nenhum evento científico, né, por nenhum congresso, não foi, você está utilizando essa fonte como verdade, por exemplo. Mais alguém? Alguém teve alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se alguém é ok.
Exatamente, Luciano. Garantir a veracidade da informação é muito importante. Daí a importância da avaliação da informação, desses dados que a gente tratou, autoria, né? Qual a instituição que publicou ela. E BRAPSI, perfeito. Para a área da ciência da informação, a BRAPSI tem uma série de artigos de alta relevância, por sinal, né? Artigo de alta relevância. A BRAPSI é uma, salvo engano, uma revista, né? Uma revista de periódicos que é de grande relevância para a área de ciência da informação. Ok, pessoal? Ok, professor. Ok, Manuel. É aquela questão, eu coloquei o conteúdo está posto, né? Não vamos ficar se estendendo, caso vocês não tenham dúvida, não queiram discutir alguns pontos mais. É importante que vocês coloquem a dúvida de vocês agora, nesse momento, porque, como eu falei, na próxima aula vocês terão uma aula teórica mesmo, né? E aí, esse exercício que a gente viu aqui, que não é tão difícil, vocês precisam só praticar aí da forma que a gente colocou. Utilize basicamente as aspas e esses buscadores booleanos. Talvez, se vocês quiserem entrar em portais de periódico, vocês, geralmente, como eu falei, tem um tutorial, ou não, vocês podem, por conta própria, tem lá o espaço do autor, você, se eu conheço a professora Beluso, né? Fala sobre competência, a professora Valentim, a professora Elizabeth Campelo, você já sabe que elas são autoras da área da ciência da informação. De repente, vocês querem recuperar algum material desse autor, você pesquisa diretamente pelo autor. Geralmente, ele abre um campo de assuntos. Se você tiver o autor e o assunto que ele trabalha, vocês colocam também. Isso é muito comum dentro de base de dados, né, de portal de periódicos. E aí não utiliza tanto esses termos. Mas é importante ter conhecimento dos buscadores booleanos. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Eu tenho também, eu não sei se vale a pena deixar, não sei onde deixaria disponível. Eu tenho uma lista de base de dados, uma lista de bibliotecas online a Brasiliana USP, domínio público. Me perguntaram aí, eu tenho essa lista de materiais do Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Biblioteca Digital Paulo Freire, né? Então, eu tenho essa relação aqui, tem o SBU Unicamp também, a FAPESP, tem aqui bibliotecas da FAPESP também, tá? Tem uma biblioteca, mas é da Ucrânia. Ucrânia não. Aqui, é inglesa ela. Ok, mas eu tenho uma lista aqui, tem a Medline, acho que é uma base de dados, salvo engano, deixa eu ver aqui, base de dados, a Medline. Tem o Cielo também, a Cielo é importantíssimo para dentro da nossa área, né? Tem Professor, Opa, pode ir. depois se o senhor puder compartilhar, aí o senhor pede para a professora Bruna colocar lá para a gente. Essa lista, coloco no WhatsApp. Alguém tem um link do WhatsApp? Eu poderia entrar também e deixar com vocês, se vocês quiserem, claro. Tá? Mas eu tenho uma lista aqui de portais de periódico, de base de dados, de extrema relevância, que vocês podem também estar fazendo esse levantamento bibliográfico dentro dessas bases de dados, e que são de grande relevância também para a nossa área. Tá bom? Vou deixar essa lista de bases de dados de bibliotecas virtuais disponível para vocês também, tá bom? A Aline vai, acho que ela vai buscar o link para colocar para o senhor do WhatsApp. Ok. E a Crislane e a Tatiane estão falando que estão lá na UFBA e a internet delas lá na UFBA está ruim, elas não estão conseguindo se conectar. Elas conectam e caem. Ok, tranquilo. Só para tomar conhecimento, hoje temos 25 alunos aqui. Pronto, a Aline colocou, professor, lá o link do Opa, WhatsApp. Aí o senhor, por gentileza, se puder. vou adicionar agora. Aqui, adicionando.
E já deixei aqui. Copiar o link. Prontinho. Aí eu vou entrar no grupo, vou deixar disponível para vocês essa lista de materiais e vou tentar deixar também disponível essa apresentação, né, no ambiente virtual de aprendizagem, que vocês possam consultar também. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver, tem um bate-papo aqui, alguém comentou alguma coisa aqui. É porque o seu slide, professor, está bem completo. E como o senhor mesmo falou, as dúvidas eles vão aparecendo à medida que nós vamos fazendo, né? Porque tem esses operadores booleanos, como o senhor diz, né? Alguns vão ser melhores em determinados sites, outros vão ser melhores em outros sites, né? Perfeito. Então, o importante é que vocês tenham conhecimento da existência desses buscadores, desse trucamento. E saber fazer essa jogada. Não existe uma regra fechada. Vocês podem combinar, né? E testá-los dentro da sua pesquisa. Tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Eu vou estar encerrando a aula por hoje, então, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar entrando também dentro do grupo de WhatsApp. Vou estar lá, vou deixar essa lista e qualquer questão a gente pode estar discutindo também, entendeu? Ok? Então, pessoal, por hoje eu acredito que estamos contemplados, viu? É o suficiente por hoje. Não vamos estender e qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima tarde, tá? Hoje a gente está encerrando um pouquinho mais cedo. Falou, ótima tarde a todos. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, boa tarde a todos.